Bom dia para a galera que já entrou. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Guilherme Massa aqui, vou ser o speaker hoje do nosso Liga Talks. Já vou compartilhar os meus contatos aqui também no chat. Se vocês quiserem também compartilhar de onde vocês estão falando, fiquem à vontade. A gente vai começar daqui 5 minutinhos, só para aguardar o pessoal ir conectando, e daí eu já dou o início. Galera que já chegou aí, também bem-vindos e bem-vindas. Martino, Fabiana. A gente vai começar daqui 4 minutinhos, só para dar o tempo da galera ir conectando e a gente já dá o início. Quiserem compartilhar contato de vocês aqui, ou contar se vocês já acompanharam algum dos Liga Talks anteriormente, vai ser muito legal. Mais 3 minutos. Mais 3 minutinhos a gente dá início. Para a galera que já chegou aí também, já 16 pessoas aqui conectadas, bem-vindos e bem-vindas. Vou dar mais 2 minutinhos, 10 e 5 a gente dá início efetivamente aqui na apresentação. Legal, Marcos. Obrigado da presença aqui no primeiro. Mais 1 minutinho a gente já dá início. O pessoal que está conectando já vai se acomodando, vai ajustando aí o som do microfone. Já vou dar o início. Coloca aqui no chat se você está participando pela primeira vez do Liga Talks, dá um joinha ali na mensagem, só para eu saber se eu estou falando com a galera que já nos acompanha ou se é a primeira vez que está participando conosco. 30 segundos aqui a gente já dá início. 10 e 5 aqui no meu relógio, cravado. 23 pessoas. Bom dia aqui para todo mundo. Sejam bem-vindas e bem-vindos para o nosso Liga Talks. É uma série de encontros que a gente tem feito aqui na Liga para trazer conteúdo e formação em boas práticas de gestão da inovação para as empresas. Eu sou o Guilherme Massa, cofundador e CMO da Liga, e você é um instrutor aqui do nosso dia. A gente vai ter uma série desses encontros ainda até o final do ano. Vamos fazer
agora mensalmente, porque o pessoal tem feito muitos pedidos aqui de assuntos para a gente explorar. Então, a gente decidiu começar no dia de hoje falando sobre o que ainda dá tempo de fazer no segundo semestre, né? Na verdade, já estamos aí com agosto avançado, então daqui a pouquinho já acabou o ano e muitas empresas ainda estão lá meio, mas será que ainda dá para fazer algo? Como estruturar essa ação? Enfim, e eu quero ajudar vocês a organizar o pipeline de projetos ainda nesse ano. E daí, no próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais de planejamento estratégico para 2025. Então vão ser dois Liga Talks aqui bem engatados um no outro, e inevitavelmente a gente vai falar aqui um pouquinho das duas coisas também. Vou deixar vocês bem à vontade para compartilhar dúvidas, perguntas no chat. Se vocês tiverem perguntas, eu vou deixar um tempinho no final, mas podem colocar coisas durante a apresentação, só usar a função aqui de levantar a mão do Zoom, ou então mandar pelo chat e a gente vai interagindo. Beleza? Também no chat, se vocês quiserem, vai compartilhando o contato de vocês para fazer o networking. Conta, vai ajudar aí ao longo da apresentação também. Vamos nessa. Primeira questão é, a gente vai começar a fazer também alguns encontros para o nosso grupo do WhatsApp, em que a gente tem mandado em primeira mão os nossos relatórios e vai começar a ter alguns eventos que são exclusivos para quem está no grupo. Recentemente também a gente sorteou ingressos para o Startup Summit na semana que vem lá em Florianópolis, e daí é só para a galera que está no grupo. Então, para quem quer continuar acompanhando a liga mais de perto, que está um canal bacana para vocês indo aqui pelo computador. Tem o link aqui no chat que a Ana Júlia postou aqui para vocês. Para quem conhece a Liga, mas talvez não tenha uma visão mais ampla do que a gente faz, hoje a gente é a maior rede de inovação da América Latina. A gente vai desde da definição estratégica com as empresas até a execução da sua estratégia de inovação, ajudando com planejamento, com desenvolvimento de culturas e competências, analisando o mercado, buscando as melhores opções de projetos, seja com startups, seja intraempreendedorismo, seja na academia, nos centros de pesquisa, e ajudando a criar projetos, provas de conceito, pilotos e, eventualmente, até a escala desses projetos. Está uma amostra das empresas com quem a gente trabalha, tem empresas centenárias aí, né? Banco do Brasil, Sangoban, algumas já um pouco mais jovens, como o iFood, então, e bastante diversificada aqui de segmentos. Isso é bacana porque no mercado de hoje, inovação ele tem cruzado bastante as fronteiras entre os segmentos e a Liga pode muito ajudar vocês. Mas o assunto hoje, feita a introdução toda, é sobre inovação em 2024. O que a gente quer ao inovar? Né? Por que a gente, de fato, está falando desse assunto ainda com tanta força nesse ano, para além da inteligência artificial? Né? Eu quero dar primeiro um pano de fundo aqui para a gente depois ir para a questão prática, né, de que tipos de iniciativa são possíveis de se fazer ainda nesse ano, considerando que a gente tem aí 4 para 5 meses para acabar o ano. Então, eu quero antes dar um passo atrás para a gente poder olhar o mapa de uma maneira mais ampla. Primeiro ponto é por que inovar? É primordialmente porque as empresas estão preocupadas com melhorar os seus resultados financeiros, e especialmente ainda nesse ano, a gente ainda está vivendo um cenário que a taxa de juros agora deu uma congelada aí, né, no ritmo de quedas, a gente está vivendo um cenário ainda de dificuldade econômica, né, não só no Brasil, mas globalmente falando. O câmbio, né, o real agora ficou bem desvalorizado, enfim, que está sendo desafiador para as empresas manterem um ritmo de crescimento dos seus resultados, e esse, obviamente, é o primeiro lugar. E daí a dúvida que muitas empresas ainda caem é: mas será que inovar traz resultado financeiro e será que traz no curto prazo também? E a pesquisa da McKinsey já comprovou que empresas mais inovadoras conseguem resultados até mais de 2 vezes acima do que a média no mercado. Então, sim, quando você precisar vender um projeto de inovação, pode já mandar alguns materiais para a sua liderança, confirmando que não é só a sua ideia que está em jogo, é uma estratégia maior da companhia de: se a gente inova, vamos garantir melhores resultados; se a gente não inova, vamos ficar sofrendo aqui fazendo mais do mesmo. Segundo lugar, é que as empresas fazem inovação porque está no planejamento estratégico. Então, a gente vai preocupar em terminar o ano entregando algum projeto inovador, ou de digital, ou de transformação, enfim, que estava lá no planejamento.
talvez ainda buscando aí alguma IA, né, algum prompt, alguma ferramenta para mostrar que dê um passinho no sentido de trabalhar a estratégia. O estudo da BCG desse ano mostrou que, cara, para 83% das companhias, inovação é top 3 prioridade estratégica. Então, imagino que boa parte de vocês que estão acompanhando aqui a live é, tem também essa prioridade, aparece lá no planejamento, aparece, enfim, dentro da execução ali da estratégia, mas a dificuldade muitas vezes é o como fazer. E, por fim, muitas empresas vão falar de trabalhar inovação na contramão lá da busca por melhores resultados, é porque estão sendo ameaçadas. Sim, pelo resultado, mas muitas vezes porque tem novos entrantes ou disrupturas, né, de novas tecnologias surgindo e começa a colocar o teu produto ou o teu modelo de negócios em xeque. E não à toa, né, a gente tem visto exemplos de empresas da nova economia, né, falando aqui dos bancos digitais, aí Inter, Nubank, C6, eles agora estão fazendo até parcerias com operadores de celular para oferecer planos, justamente porque essas companhias mais novas têm sido reconhecidas como melhores na experiência do cliente. E daí tem uma possibilidade de vender esse front, né, de relacionamento melhor, talvez, do que as próprias operadoras, que, em geral, infelizmente, estão aí na lista das maiores queixas no Reclame Aqui, no Procon, enfim. É, então, aqui a gente vai sempre preocupar com quem vai matar o meu mercado, no caso aqui das operadoras, pode ser de repente, uma empresa do setor de bancos, assim como os bancos tradicionais também foram ameaçados lá atrás pelos digitais, e as fronteiras dos segmentos têm sido mais finas, né, mais tênues ali ao longo do tempo. A própria Tesla, né, inclusive, hoje tem sido colocada em xeque porque o volume, apesar de estar crescendo, né, ainda a empresa, e ser maior do que a Ford e a GM juntas em valor de mercado, a verdade é que com o aumento, né, da venda de carros elétricos, 100% elétricos no mundo todo, GM e Ford cresceram nesse último trimestre, né, em volume de vendas de carros elétricos. Então, o mercado que de alguma maneira a Tesla ajudou a criar, ela mesma, que é a disruptora, está agora sendo confrontada pelos players mais tradicionais, justamente por uma transformação no modal. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo vai precisar ficar atento à disruptura, seja um novo player, seja um player mais antigo, consolidado, em um mercado mais concentrado ou menos concentrado, disruptura vai sempre preocupar. E aqui eu quero lançar para vocês a primeira enquete do nosso Liga Talks, que é: qual que é o apetite da empresa que vocês estão para inovar ainda nesse ano? Vou aparecer aí na tela para vocês votarem, né? Muita fome, cabe mais um pouquinho, tão satisfeita, mas falta ainda uma sobremesa, alguma coisa que dá um brilho ali. Ou, cara, não tem apetite, estamos realmente fracos ali para inovação, ou nesse ano ainda está devagar, por qualquer fator que seja. Vamos esperar aqui a galera votar. 15 votos. Vamos lá, tem 29 pessoas, falta metade da galera ainda votar. Muita fome, pouca, mais ou menos. Tem mais algumas pessoas ainda para votar. 23. Só está meio na dúvida, acho aqui. Galera que chegou aí na metade da apresentação, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui. Vou encerrar a enquete. Vamos lá, compartilhar aqui os resultados, ó. Quase metade da galera aqui colocou muita fome em inovação. Que bom, né? Tem bastante espaço de tendências, de tecnologias e talvez tenha até uma premência aí de alguns dos três pontos que eu falei, de estrutura, resultados, ou simplesmente porque estava no planejamento estratégico, o pessoal vê que é importante e quer seguir esse planejamento. Cabe mais um pouco, 29%, satisfeita, mas ainda falta alguma coisinha, 20%, 21%. E tem, inclusive, algumas pessoas aqui que colocaram que a empresa hoje está sem apetite. E é interessante vocês estarem aqui justamente para começar a abrir esse apetite da tua empresa. E talvez seja um bom dia aqui para você aproveitar algumas dicas de como fazer isso. Legal. Voltando aqui para
o conteúdo, né, para a apresentação. Então, agora é a hora que eu quero falar com vocês do que depende a inovação. Então, o primeiro ponto, a gente falou sobre uma vontade de inovar, um desejo ali do porquê que motiva as empresas a trabalhar com inovação. E agora eu quero analisar com vocês três elementos que são importantes do que a inovação depende. O primeiro deles é a própria vontade, o desejo, a visão que tem sobre inovação. O quanto eu quero liderar um processo de transformação no mercado, o quanto eu quero estar ali nas cabeças, entre os primeiros, ou o quanto eu quero só acompanhar algo que está acontecendo. O segundo tem a ver com a maturidade da companhia, baixa, média ou alta, e, por fim, a alocação de recursos para a inovação. Vamos explorar cada um deles. O primeiro deles é sobre a vontade, né? O que de fato a gente espera ao começar um processo de inovação. E aqui eu quero traduzir para vocês que inovação muitas vezes é porque a gente quer ter resultado, mas muitas vezes as companhias querem ter resultados financeiros e querem ter resultados de uma maneira mais ampla, que é resultados, por exemplo, na hora de falar da visão estratégica. Ou seja, eu inovo porque eu quero mapear os white spaces, né, lugares de tendências de comportamento do meu consumidor ou do meu cliente. Eu também quero mapear como surgem novas tecnologias e ver como elas podem alavancar aqui do outro lado menor custo, menor risco, aumentar a produtividade. Quando eu falo de mapear white spaces, eu provavelmente estou falando de mais satisfação do cliente, eu estou falando de novas receitas, melhorar a margem, porque você vai complementar a jornada do teu cliente. E por fim, eu quero também entender os movimentos de mercado. O que eu estou tentando trazer aqui? Resultados em inovação não é simplesmente resultado de bottom line, né, de aumentar lucratividade do negócio. Ele também pode ser de posicionar a empresa no mercado. Assim como pode estar também ligado aos dois critérios de baixo, mais ligados a pessoas, que é posicionamento da marca junto ao mercado, né, ser percebido como uma marca inovadora, atratividade para o próprio ecossistema que possa colaborar com a tua empresa, em vez de simplesmente trabalhar sozinho, mas ser mais atrativo que os concorrentes, e também impactar o time interno, você reter colaboradores ou atrair talentos a partir de ter uma marca mais sexy. E como que vai ser possível atrair desenvolver uma marca mais sexy para o time interno? É trabalhando cultura, que, na contraposição de produtos e operações, são resultados muitas vezes mais longo prazo, mais difíceis de serem movimentados e talvez mais intangíveis também, é, ao contrário de custo e receita, que é bem fácil de medir. Aqui a gente vai desenvolver competências, vai desenvolver a cultura mais ágil e empreendedora, ou intraempreendedora, e também a capacidade de criação de novos projetos. Então, o primeiro ponto sobre a vontade é: qual o apetite da tua empresa em movimentar todos esses tipos de resultado? E onde que de fato está o maior gargalo? Para quem quer baixar esse material aqui, o Canvas de resultado, tem aqui o QR Code. A Ana Júlia vai postar aqui também no chat para vocês. E assim a gente vai seguindo a apresentação. Então, o primeiro ponto sobre a vontade está claro. Todo mundo quer ter resultado, mas muitas vezes falta clareza de qual resultado, falta clareza de como chegar àquele resultado e também falta um comprometimento com chegar àquele resultado. E olha que são vários tipos. O segundo ponto é a maturidade da empresa. Vamos lá. Como eu tinha falado, 83% das companhias colocam inovação entre o top 3 prioridade. Mas o mesmo estudo da BCG mostrou que só 3% das empresas está preparada para inovar, para atingir seus resultados em inovação. Esse número era de 20% há 3 anos atrás e ele só decresceu. Ou seja, provavelmente o volume de transformações de novas tecnologias e a complexidade que está o mercado em nichos específicos, em mudança do comportamento do teu cliente, em novas formas, né, de se consumir produtos e serviços, daí macro tendências, né, falando no envelhecimento da população, de ter uma qualidade de vida maior, de ter mais comodidade, mais customização, enfim, as empresas não estão dando conta de se preparar para transformar tudo isso que está acontecendo no mercado em oportunidade. Está muito mais para sobreviver a um tsunami de coisas.
E aqui o que eu quero é justamente ajudar vocês a pensar que a tua estratégia de inovação tem que considerar se você tem maturidade ou não para gerir o seu portfólio, ou seja, o funil dos seus projetos, como que eu faço a governança desse funil e, por fim, como eu continuo alimentando esse funil de novas oportunidades ou dores de negócio. Tem empresas muitas vezes que estão paradas nesse momento do ano que nem sabem quais são as suas dores e oportunidades. Talvez tenha uma listinha ali meio que no guardanapo feita, ou que alguém pediu alguma coisa, em vez de ter um processo mais estruturado e maduro, de constantemente buscar coisas dentro e fora, né? Dentro da empresa ou fora no mercado. O segundo momento para falar a segunda camada para falar de maturidade é quanto às iniciativas, ou seja, esses projetos no primeiro pilar, eles são endereçados com quais iniciativas no segundo? Que programas eu tenho? E para que horizontes de inovação eles estão estruturados? Como que eu consigo avaliar o valor gerados por essas iniciativas e, por fim, como essas iniciativas se conectam? Eu tenho um programa de Open Innovation, eu tenho um programa de intraempreendedorismo, eu faço chamadas públicas, eu tenho um trabalho de P&D consistente, enfim, como que essas coisas se conversam. E, por fim, não menos importante, é a questão cultural. Se a liderança apoia e se engaja, então não adianta só apoiar, tem que estar participante, como que as outras áreas e o restante da organização participa dessa mudança e como que eu replico as boas práticas no mercado. Isso também são aspectos para a gente considerar quando fala de maturidade e inovação. E aqui eu quero lançar a segunda enquete de hoje, que é justamente qual a maturidade que você acredita que a sua empresa está para a inovação. Então a Ana Júlia vai soltar aqui para vocês a enquete aí, ó. Maturidade baixa, média ou alta? Pontua aqui para gente. Deixa eu dar uma olhinha de água enquanto isso. Faltando aí umas 10 pessoas para votar. Vou aguardar mais uns segundinhos. Mais alguém? Deve ter uma galera que está na dúvida aí. Média, baixa, média ou alta? Mais ninguém? Então vou encerrar aqui a enquete. Vamos lá. Ficou bem equilibrado até, galera. Ó, fiquei surpreso. A maior parte se considera ali 42% da média, bem próximo de baixa. E daí é legal de vocês estarem acompanhando os Liga Talks aqui. Espero poder ajudar a subir essa maturidade, pelo menos de quem está acompanhando o assunto, né, de inovação. E aos poucos vocês irem trazendo quem importa também para replicar essa cultura. E 21% acredita que já está numa cultura mais desenvolvida para inovação. Legal. Essa galera provavelmente está pensando em como otimiza a tua máquina de inovação. Também vou dar dicas aqui no talk de hoje. E por fim, para a gente encerrar esse bloco, estamos falando de recursos. Isso aqui também vai ser um assunto futuro aqui para a gente tratar, mas de uma maneira sucinta, o que acontece muitas vezes é que as empresas têm dificuldade de alocar capital, né, para inovação. Segundo a Buzz Company, as empresas que são mais inovadoras, elas conseguem, como eu tinha falado, resultados mais positivos, e que dialoga muito com o dado que eu trouxe lá no começo da McKinsey. Então, se fala de resultado de receita, né, de aumento de 11%, e de bottom line, ou seja, resultado de eficiência total do negócio de até 22% melhores. O que quer dizer que inovação traz mais lucratividade, mais rentabilidade para o negócio e também traz um negócio mais sustentável no longo prazo. Isso aqui já deveria ser um pano de fundo, de novo, para vocês pleitearem mais orçamento com inovação. Então, falou, estou investindo hoje para cada R$ 1 que a gente investir aqui, espero trazer pelo menos mais 1,20 de resultado no bottom line, e pelo menos mais 10 centavos ali de 1,10 ali, né, de retorno. Então, como que a gente justifica isso? Queria que vocês ajudassem agora a pensar daqueles três fatores. Qual que é a maior trava agora que vocês têm hoje para gerir inovação na empresa de vocês? É vontade? É clareza de visão? É maturidade ou é falta de recursos? Times que estão ali meio que
como falava antigamente, né, rodando na banguela ali, né? Deixa o carro desengatado, falta de vontade, de visão de para onde inovar, maturidade, de fato conseguir organizar portfólio, iniciativas e cultura, ou falta de recurso, cara, falta budget mesmo, orçamento para trabalhar inovação. Vamos lá, quase zerando a galera que está votando. Mais 10 segundinhos aqui. Quem está na dúvida ainda. Fechada a enquete aqui. Olha só que interessante. Primeiro que ninguém votou em vontade, em desejo ou em visão de para onde inovar, o que quer dizer que as empresas, de alguma maneira, estão atentas que está rolando uma transformação e atentas a preciso inovar. Não parece mais uma questão de perceber a necessidade em se fazer isso. Dialoga muito com a pesquisa que eu trouxe da BCG, né? Boa parte das companhias já vê que precisa fazer inovação. Mas a gente está esbarrando aqui 67% em maturidade. Aqui só dava para escolher uma opção, né? Imagino que a galera ia pensar, pô, eu queria escolher mais de uma, a gente quis priorizar uma delas. E daí na maturidade, a gente já tinha visto no anterior ali, média ou baixa. E muita gente também, 33%, questionando aqui a falta de recursos, ou seja, os times estão muito enxutos, o assunto inovação ficou importante, mas ele está meio sufocado ali, né? Em meio à busca de eficiência operacional. Vamos lá. Acho que agora espero poder passar aqui, já que o pessoal falou baixa, média ou alta maturidade. Eu separei uns slides para a gente falar o que, que ainda dá tempo de fazer e eu vou separar para vocês nessas três, desculpa, maturidades aqui. Então vamos lá, vamos começar primeiro pela baixa maturidade. A minha sugestão, e daí obviamente a gente poderia adaptar a cada realidade de cada mercado, de cada empresa, de cada time dentro dessas empresas, de cada orçamento dentro dessas empresas, mas o fato de uma maneira mais ampla o teu foco deveria ser, ainda nesse ano, então estamos falando aqui dos 4, 5 meses que faltam em 2024, deveria ser buscar eficiência mais pontualmente em algum desafio e ter uma primeira injeção de inovação na cultura da companhia. Como fazer isso? Plotando aqui no nosso canvas de resultado e inovação. No primeiro quadrante, diferente de olhar todos os tipos de resultado, a minha sugestão é foca em redução de custo, ou aqui poderia ser um pouco de melhoria de produtividade, talvez. Então, não foque em todos os outros resultados. Criar novas receitas pressupõe você, por exemplo, ter que investir em campanhas de aquisição de novos clientes, em campanha de marketing, em comunicação, em você explicar para a experiência do teu cliente novas propostas de valor. Então, começa a puxar uma cadeia, né, de valor mais complicadinha. É mais fácil você pensar no processo que você faz hoje e uma forma mais otimizada dele acontecer. Mas aqui a gente focaria num tipo de iniciativa que é quick wins de projetos. Buscar, por exemplo, startups que possam te ajudar. Do outro lado, na visão estratégica, não focar em todos os resultados. Foca primeiro em novas tecnologias que possam justamente gerar um ganho de custo, que é justamente o que eu estou falando de quick wins de projetos. Em marca, talvez não seja o momento para você focar nisso, nesse final de ano, já que você está falando de uma baixa maturidade de inovação, então foque muito em trazer as primeiras competências de inovação. Ok, transforma aquela vontade toda, ou aquela percepção, aquele medo da disruptura, ou o desejo de melhorar os resultados, em vamos começar a falar de inovação com a liderança, com pessoas-chave na empresa, e como a gente pode fazer isso. Vamos lá, primeiro ponto é menos custo. Eu geralmente vou trabalhar o primeiro quadrante de uma maneira que eu tenho um desafio de negócio, e aqui eu estou falando de 1, 2 desafios nesse ano, se a tua empresa tem baixa maturidade, e achar a startup certa. Para fazer esse scouting, a Liga te ajuda de várias maneiras aqui. Com a Startup Scanner, você faz por conta. Com o Liga Match, que você abre uma chamada aberta aí no mercado para captar startups. Você conta com o nosso time de hunters de startup para fazer um search and match. E, por fim, depois de 1 a 2 meses que você está rodando esse processo, em média, aí, né, a gente vai para um momento de prova de conceito. Aqui o importante é pensar que a prova de conceito, se você quer executar ainda nesse ano, deveriam ser soluções mais plug and play, soluções mais de prateleira,
em que você usa essas tecnologias que estão no mercado e rapidamente já consegue ter uma experiência, né, um potencial de ganho mensurável. Tudo bem? Como eu falei aqui, o exemplo nosso é que já tem várias companhias que, em algumas delas, inclusive, com maior maturidade e inovação, que usam a Startup Scanner, que é a nossa base de startups. Você vai lá navegar nos mapas já segmentados, mais de 23 mapas segmentados. Tem a busca avançada, tem startups da América Latina, ou seja, tem um um prato cheio para você fazer as suas buscas e já encontrar startups boas para você engajar. Então não é desculpa para, mas eu não posso, porque ali a gente vai ter planos bem de entrada, vai ter uma forma de você assinar até o final do ano. Então é uma forma de você garantir a tua estratégia começar a andar. Se está em visão estratégica e ainda em baixa maturidade, e eu tinha falado aqui que é una menor custo, né, uma redução de custo da tua empresa com um mapeamento de novas tecnologias. Como que você pode mapear novas tecnologias? Aqui no primeiro você vai mapear de fato startups que já estão trabalhando com essas novas tecnologias. Se você precisa de ajuda para mapear novas tecnologias, provavelmente o que você precisa para ganhar eficiência é consumir relatórios de inteligência de mercado. Se você consome alguns no mercado e ainda não consome na Liga, vou te convidar a conhecer aqui o Liga Insights. Tem um monte desses relatórios e a gente pode fazê-los, inclusive, sob demanda para a tua empresa, para você levar esse relatório para a tua liderança, para o seu time, e também um material e uma palestra do nosso radar de tendências, em que a gente faz um apanhado, né, de tendências e aplica aí na sua empresa. Por exemplo, o que a gente fez com a Porto Seguro, quando a gente estava falando da jornada centrada no paciente, com o intuito de reduzir o custo operacional de uma operadora de saúde. Daí a gente apontou 4 blocos, né? Inteligência artificial, internet das coisas médicas, medicina personalizada e o Open Health. Então tem uma maneira bem adaptada aqui para você consumir esse ganho de tendências, esse material de inteligência. Quando vai no último bloco, ainda estamos falando de empresas de baixa maturidade, a gente está falando aqui de primordialmente treinamentos para a empresa. Por quê? Porque nessa forma ela já vai conseguir trazer esses elementos com casos aplicados, vai trazer um modelo mental mais orientado à inovação para que seu time consiga, de fato, trabalhar com esse tema. E aqui a gente faz as masterclasses na liga e os talks de inovação. Então, posso levar esse tipo de material que a gente está fazendo aqui para a tua empresa, podemos levar em cima de alguma tendência, como masterclass de inteligência artificial, para a galera entender mais do assunto, mas saber aplicar na prática e daí você já tem essa injeção de inovação dentro da tua empresa. Ano passado eu fiz com a liderança, todo o board, né, de diretoria aqui da Portobello, por exemplo, que é uma empresa do setor de construção civil, líder no mercado deles, né, de revestimentos, mas que o assunto de inovação ainda está muito preso a novos produtos, né, uma empresa muito focada em produtos e como que ela faz para pensar, poderia fazer inovação fluir mais ao longo da companhia toda, na fábrica, na experiência do cliente, novos modelos de negócio. Se você tiver em dúvidas, fiquem à vontade de levantar a mão aqui ou mandar perguntas no chat. Estou tentando esclarecer para vocês. Vamos para o próximo bloco, que é média maturidade. Então, obviamente, tem coisas que elas se repetem, né? Ou alguns padrões que a gente vai dialogar aqui. O que eu queria bater com vocês é, quando a empresa já está num estágio de média maturidade, isto é, ela já faz inovação, talvez ela não faça com tanta consistência ainda, tem uns picos e vales ali ao longo dos anos, ou dentro de um mesmo ano, prioriza e desprioriza, né? Então aqui o foco vai ser até o final do ano rodar mais testes do que você tinha começado nesse ano, ou finalizar, né, esses testes, antever algumas tendências que você possa se preparar para os próximos anos e movimentar o time, né, dar aquele chacoalhão na equipe para o final do ano sair com aquela sensação de, cara, estamos trabalhando numa empresa nova, diferente. De novo, plotando aqui para o nosso canvas de resultado, a minha sugestão é, se a tua empresa tem média maturidade e você ainda está tentando executar a estratégia de inovação nesse ano, deixe um pouco de lado as novas receitas dentro da companhia, pelo mesmo motivo que eu falei no início.
Geralmente, busca de novas receitas implica em movimentar mais equipes dentro da companhia, exige movimentar o seu time de apoio ao cliente, né, de customer success, de atendimento, para explicar os novos produtos, para fazer uma oferta desses produtos com o comercial ou com o teu marketing. E geralmente é uma cadeia mais complexa de se movimentar. Se você só tem 4 para 5 meses, é mais fácil você tentar novos testes, ganhando resultados de melhoria de satisfação do cliente, se forem processos internos, redução de risco, se for alguma tecnologia que vai evitar repetição de trabalho manual ou que vai checar, né, garantir a qualidade do que é executado, e, por fim, menos custos na operação. Então, por exemplo, os times de RH, os times, inclusive do jurídico, de TI, os times de qualidade ou de atendimento ao cliente, todos eles podem ser bem atendidos aqui com novas tecnologias, eventualmente até de Customer Insights, podem ser atendidos aqui. Isso falando desse primeiro bloco de produtos e operações. Logo, um foco bastante em eficiência, fazer mais testes na busca de eficiência dos processos. Como? Através, sim, de novas tecnologias, como ainda vale lá para o pessoal de baixa maturidade, mas aqui já aparecem os white spaces, ou seja, eu quero usar, por exemplo, inteligência artificial para melhorar o atendimento ao cliente na Black Friday ou no Natal, no final do ano. Para quê? Para justamente terminar o ano com resultados positivos de negócio. Então, essas coisas dialogam, né? Visão estratégica suporta poder conseguir mais resultados em produtos e operações. Assim como, se nós temos essas tendências, nós precisamos desenvolver mais cultura, porque não adianta nada eu, para o meu time interno, que agora a gente usa IA, por exemplo, ou que usa IA no atendimento ao cliente, ou no atendimento de chamados, ou para você melhorar os seus processos internos, mas o time mesmo não conheceu o suficiente de IA. Então, preciso desenvolver essas competências para que eles tenham mais propriedade e aí sim você começar a projetar o que é essa empresa ali na frente. Então, não estamos resolvendo só o problema de agora, mas já estamos dando uma visão de fechamento de ano e projeção para o ano que vem. E se estamos tendo uma cultura mais empreendedora, a gente começa a ter um trabalho de employer branding também, para que o time seja mais ávido a trabalhar a inovação. Afinal de contas, um dos fatores que mais prejudica a inovação não é só a cultura de saber inovar, é o engajamento das áreas e das pessoas com o processo de inovação. As pessoas saberem que podem inovar e fazer isso no dia a dia. Isso só é possível se você tem um trabalho de marca empregadora aliado ao trabalho de desenvolvimento de cultura. Como que você pode fazer isso acontecer em cada um dos blocos? Então, de novo, estou dando a receita do bolo e trazendo os ingredientes para vocês. Para menos custo, mais satisfação e menos risco, mesma receita da galera de baixa maturidade. Preciso de desafios de negócio e preciso achar a startup certa. De novo, estou falando de um tempo bem curto, então não percam esse tempo. Já vão listando ali 2, 3, 4 desafios de negócio que você ainda quer fazer scout nesse ano, e daí já engata alguns deles para trabalhar com provas de conceito. Como que a Liga pode ajudar? Startup Scanner, novamente, a nossa base de startups. O Liga Match, que é a nossa plataforma de lançar desafios no mercado. Então, eventualmente, você consegue ver algumas startups na Scanner, mas queria achar algumas outras, queria entender como os empreendedores podem resolver o seu problema, ou seja, ouvir a opinião deles de uma maneira mais proativa. Pode usar gratuitamente o LigaMatch, só acessar via o nosso site ligamatch.com.br. O Search and Match, que daí é o nosso time da Liga que vai procurar as startups para vocês. Então, muitas vezes, uma startup que é boa para o teu concorrente ou para empresas parecidas não vai ser o melhor encaixe para você. Por quê? Porque você vai ter alguma especificidade do seu negócio, você vai ter alguma sensibilidade de abrir esse desafio para o mercado e vai precisar contar com especialistas para olhar isso. Uma espécie de headhunter de startups aqui, e daí é fácil de entender, né? Algumas vagas a gente faz postando lá no vagas.com, né, na Cato, outras a gente trabalha com headhunters, e seria esse caso aqui de trabalhar com o Search and Match. E por fim, trabalhar a POC, que a Liga também te ajuda a desenvolver essas provas de conceito dentro da empresa. Quando vai lá para visão estratégica,
a gente ainda está falando de contar com o Liga Insights, que daí são os relatórios sob demanda que a gente faz para as empresas, e o radar de tendências que a gente aplica isso nas empresas, já tentando dar recomendações. Use essa tendência aqui ou aquela outra. Como eu mostrei para vocês, a gente, em muitas ocasiões, está falando de trabalhar num cenário em que eu vou te apontar o que o mercado está fazendo, mas posso ser mais consultivo, dando um passo de o que a sua estratégia deve fazer. Como eu já falei também do radar de tendências e do League Insights, vamos para o próximo bloco aqui, já juntando marca e cultura, porque elas andam muito juntas. E daí é muito parecido com o que o pessoal de baixa maturidade pode fazer. Aqui a questão é a profundidade. Então, enquanto lá na baixa maturidade você pode dar treinamentos, talks de baixo esforço, aqui a gente já pode fazer workshops em que você engaja o time para construir essa visão de inovação. Dando um exemplo, a gente fez uma dinâmica no fim do ano passado com a galera da BAT, né, antiga Souza Cruz, em que eles criaram uma visão de inovação para o que eles estão chamando do Brasil, BAT Brasil Labs. Então tem que é até escrito aqui, ó, construir um futuro melhor através de inovações, de um hub de inovações técnicas e com transformação de soluções que possam ser orientadas a talentos multidisciplinares, a times multidisciplinares e sempre focando na experiência do cliente. Está bem ampla essa visão, mas o trabalho todo foi feito dentro de vários times ali, né, do time de operações. Aqui era uma foto, né? Tinha bastante gente trabalhando do outro lado da sala também. E a galera entrando nos detalhes, o como desdobrar essa missão que a gente construiu junto com eles. Então, Guilherme, preciso de essa facilitação na minha equipe, preciso que vocês venham aqui ajudar a construir essa visão em conjunto e facilitar os times. Contem conosco. E, obviamente, aqui eles acabaram ganhando pelo menos umas 50 pessoas que já eram fãs de inovação, mas agora têm ferramental para conduzir o processo. 10h42, estamos aqui no bem de tempo. Como eu falei, vou ter um tempinho para interação, para perguntas, mas se vocês já tiverem perguntas, fiquem à vontade de levantar a mão ou mandar aqui pelo chat. Vamos para o último momento aqui, que é alta maturidade. Nesse estágio, o foco nosso vai ser em alavancar resultados de vários tipos, ou seja, a sua empresa já faz inovação, já está mirando em eficiência operacional, já está mirando novas tecnologias e tendências, ou seja, é uma empresa que já está antenada e já costuma fazer isso com frequência. Então, o que é a minha sugestão do que você deve fazer até o final do ano para complementar a tua estratégia já madura, eventualmente não com recursos infinitos, então assim, saber escolher as suas apostas para terminar bem o ano de 2024. Primeiro que em produtos e operações, você tem que entender o teu mix. Então, sim, já começa a entrar novas receitas. Dá tempo de começar a buscar projetos de novas receitas, justamente porque você provavelmente já está desenvolvendo ou já executou projetos de redução de custo, satisfação do cliente e menos risco. Mas melhoria operacional, ela está sempre em pauta nas empresas, né? Dificilmente a gente encontra empresas que não estão preocupadas em melhorar essa parte aqui, esses três itens, custos, satisfação e riscos, porque afinal de contas você quer terminar bem o resultado do final do ano. Daí uma forma de complementar essa eficiência operacional é melhoria de receita, para justamente buscar ofertas novas ou ofertas em conjunto com os empreendedores. Do outro lado, entender, já que você já acompanha os white spaces, talvez já tenha pegado outros materiais ao longo do ano, já tenha trazido alguns fóruns de discussão de tendências e também de tecnologias, é hora de entender como está o movimento do mercado, como seus concorrentes estão andando, como novos entrantes estão se movimentando. É uma forma importante de você terminar o ano dando uma clareza estratégica para a empresa, inclusive para que ela possa se planejar para o ano de 2025. Embaixo, provavelmente o que você tem que fazer é criar novos projetos. É difícil e toma tempo. E provavelmente, se você está com um orçamento mais restrito, ele vai demandar um pouco mais de energia. Criar novos projetos internamente, né? Fazer o tal do venture building. Pode acontecer, mas
se você tivesse que fosse me perguntar qual a tua escolha primordial, faz com quem já tem a solução, em vez de inventar do zero. Quando a gente for falar no próximo Liga Talks sobre planejamento para o ano de 2025, daí certamente criação de novos projetos vai entrar um pouquinho mais na pauta. Então, se você já está desenvolvendo skills de inovação e desenvolvendo uma cultura, é porque você sim começa a querer projetar mais a tua marca no mercado. Então, chega no final do ano, começam a aparecer os rankings de inovação, você começa a se preocupar com o planejamento do ano que vem e quer terminar o ano tendo resultados maiores para contar, boas histórias, né, como eu falo aqui na liga, para contar para o mercado. Então, nessa hora, posicionar a tua empresa em grandes eventos que ainda vão ter. Por exemplo, a Liga vai estar no Startup Summit na semana que vem. A gente foi fazer uma palestra também na semana passada no Hacktown, ou seja, tem outros eventos que vão acontecer no segundo semestre e que é importante posicionar a tua empresa para desenvolver essa cultura e para mostrar de fato os resultados que você conseguiu. O segundo posicione para o teu mercado e posicione também para o ecossistema. E por fim, conseguir com isso engajar os colaboradores. E daí o legal se você de fato tem uma cultura de alta maturidade, aqui você consegue trazer exemplos de empresas, de empresas não, de pessoas que se engajaram com o processo, ou seja, elas desenvolveram skills e agora elas estão querendo trazer mais gente para o bolo. Como que a gente faz isso aqui? A gente faz ali os desafios, ou seja, com uma baixa, média ou alta maturidade, de buscar novas startups, fazendo scoutings mais rápidos e pontuais, em vez de lançar grandes programas, grandes iniciativas, dá para fazer isso sob demanda e de uma maneira bastante customizada e precisa. Se a gente vai para a visão estratégica, a gente tem um outro formato de relatório da liga, que ele é feito sob demanda, e daí ele não é público, né? É o Competitive Landscape, em que a gente analisa a estratégia de inovação dos seus concorrentes e do teu mercado, para te apontar como que o mercado está se movimentando e saber dosar a tua estratégia. Devemos ir mais rápido, mais devagar, devemos tomar cuidado com algum movimento que estava acontecendo e não estava tão visível, enfim. A gente fez, por exemplo, esses mapeamento do ecossistema para Bung. Não posso, obviamente, abrir aqui o relatório, mas mais recentemente a gente olhou para esse mercado de água. E na baixa maturidade, na alta maturidade, desculpa, quando a gente fala de alavancar vários tipos de resultado, no final você pode ainda focar em treinamentos para desenvolvimento de competências, mas pode focar em treinamentos que geram projetos ou ideias de projetos para serem desenvolvidas no ano seguinte. Ou seja, você alimenta o funil do teu portfólio. Lembra lá atrás que eu falei sobre trabalhar funil de projetos, portfólio, trabalhar iniciativas e trabalhar cultura? Então, embaixadores de inovação, as gincanas e os hackathons, eles trabalham exatamente esses três eixos, porque você vai ter novas pessoas trazendo ideias, as gincanas vão movimentar novas tecnologias para a sua empresa e fazer com que os colaboradores participem dessas novas tecnologias, e os hackathons, um pouquinho diferente das gincanas, eles focam muito mais nas ideias de negócio, trazem novas tecnologias, mas estão mais preocupados em como colocar de pé novas soluções que de repente podem até não ter tanta tecnologia embarcada, mas funcionam bem. E para isso, você foca um pouquinho mais em posicionamento, inovação e employer brand. Fizemos, inclusive, estamos começando agora uma jornada dos nossos embaixadores, que lá na Vivo eles chamam dos shapers de inovação. A gente fez o início do programa nessa semana, na semana passada, na verdade, e que estavam presentes quase 200 pessoas. Inclusive a Iracema, que está aqui, ó, ela foi dar um dos depoimentos dela de como shaper do ano passado, contando como o projeto dela já está prestes a ganhar uma escala maior dentro da Vivo, através de uma ideia relativamente simples aqui de negócio. Então, muito legal ver uma empresa como a Vivo, que já tem uma jornada bem grande aí, né, no mercado, inclusive com a Wayra, há muitos anos, sendo talvez um dos players mais antigos a trabalhar em inovação aberta, continuando a fazer isso e agora numa preocupação de ganhar mais escala, né, de movimentar mais pessoas. Afinal de contas, a Vivo tem milhares de colaboradores e é sempre muito difícil de fazer coisas que impactem todo mundo. Logo, tem que fazer todo ano ter alguma iniciativa.
Aqui eu queria, agora que a gente já fechou aqui o portfólio, né, do que fazer e de que iniciativas fazer em cada uma delas, queria fazer a quarta e última enquete, que onde que você vê a prioridade aí para a tua empresa? Onde que você acha que ainda dá para priorizar nesse ano? Produtos e operações, visão estratégica ou cultura? Deixei marca aqui de lado, mas daí a gente coloca a cultura junto, porque ela apareceu mais para o final aqui, né? Vamos lá, mais gente para votar aí. Mais preocupação ainda esse ano, o que que você vai priorizar? Mais 10 segundinhos para a galera votar aí. O que você está priorizando esse ano, o que que ainda vai sair? Produtos e operações, visão estratégica do Canvas ou cultura? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Encerrada a enquete aqui, olha, ficou, acho que foi das enquetes que a gente já fez aqui, das mais equilibradas, né? Praticamente 33% ou 30% para cada uma delas. Produtos de operações, visão estratégica, cultura, bem equilibrado. Achei bem legal, acho que de alguma maneira conversa bastante também com as sugestões que eu dei a vocês, né, de como as coisas devem andar complementares. Eu gosto de dizer também aqui nesse momento que é possível fazer com baixo recurso, ou seja, pouco investimento, todas elas. Então, muita gente às vezes deve olhar e falar: Nossa, o Guilherme sugeriu coisas aqui, mas que no fim eu não tenho orçamento, ou o meu orçamento está muito pequeno para o final do ano. Não se preocupe, porque todas elas dá para você fazer com orçamento pequeno, médio e grande. Tenho certeza absoluta que se você vier conversar com o time da Liga, a gente consegue dar coisas com um investimento bem baixo e com uma oportunidade de ganho bem legal para até o final do ano, com talks, com treinamentos, como eu falei da Startup Scanner, ou fazendo um hunting pontualmente ali de alguns projetos, ou fazendo até a prova de conceito, né, levando alguns projetos ou algumas startups que você já encontrou, mas querendo ajuda para desenvolver esses projetos. Muito legal. Estamos terminando aqui o nosso evento, para abrir um momento aqui para vocês, para perguntas e para dúvidas. Sempre deixar esse mote aqui de que inovação é o que muda o jogo na empresa e a gente está aqui justamente para vocês ajudar vocês a mudar o jogo, o patamar em inovação. Contem sempre com a Liga. Já vou deixar aberto aqui para perguntas, e também vou pedir a avaliação de vocês do evento, mas antes vou fazer aqui já o jabazinho aqui dos próximos eventos e relatórios. A gente lançou na semana passada um landscape de autotex, se vocês trabalham no mercado de mobilidade, setor automotivo. Já fizemos mais de 15 materiais nesse ano, então tem muita coisa só da versão desse ano, e dos que a gente ainda não fez, estão também lá no site, fez no ano passado, né, não lançou uma atualização. E lançamos um Innovation Blueprint, que é uma decupagem aí da estratégia de inovação da INSTech, que é o maior player de tecnologia para o mercado de logística no Brasil. Tem mais de 100 soluções e a gente explicou isso lá no material. E os próximos materiais ou eventos que a gente vai fazer, no próximo dia 13 de agosto, na semana que vem, a gente vai ter um webinar junto com a Ford e com o Sem Parar, aprofundando no nosso landscape de Autotex. Então já fica o convite aqui, que vão estar os diretores de Ford e de Sem Parar juntos, o Alex e o Luiz. Sobrou um E aqui, né, no Investment M&A de Health Techs, vai sair também no final do mês, mais no meio do mês, analisando o setor de saúde. A gente já fez um mapeamento de startups nesse ano e agora a gente está vindo com um relatório falando mais dos movimentos de investimento e de deals, né, de transações. E por fim, no final do mês a gente lança o landscape atualizado de HR Techs, que é mais um dos pontos aí de busca de eficiência para as empresas. Se quiser baixar qualquer um desses relatórios, só acessar aqui, ó, liga.ventures/insights. Momento aqui de perguntas de vocês, curiosidades, angústias. Se vocês quiserem validar qualquer uma das estratégias de vocês também, em cima das maturidades que eu falei, está aberto aqui. E enquanto vocês lançam as perguntas, eu peço a colaboração de vocês para avaliar o nosso Liga Talks aqui. Podem tanto levantar a mão quanto mandar um chat aqui também.
Eu já respondi uma pergunta que é muito comum que eu recebo aqui, mas eu estou com pouco investimento possível ainda nesse ano, como é que eu faço para conseguir ter uma estratégia que seja robusta, né? Primeiro defina bem o objetivo que você tem. Então, não tenta salvar o planeta todo resolvendo inovação nesse final do ano se você está tendo essa restrição de orçamento. Foca bastante em, para baixa maturidade, como eu tinha falado, de quick wins. Se você tem média maturidade, em destravar um pouco mais de inovação, com um pouco mais de projetos de baixo esforço, mais matchings de desafios, e um pouco de movimentar a cultura da companhia. E se for alta maturidade, daí sim ver o que, que ainda está faltando nos teus elementos aí dentro da empresa. Mas para todas essas coisas aí, geralmente dá para fazer coisas mais simples, com um bom ganho, preparando o terreno para o ano seguinte. Obrigado, Sérgio, aí do feedback. Se vocês quiserem, novamente, entrar no grupo de inovação, tá aqui o contato do grupo. E também, se vocês tiverem mais curiosidades ou quiserem compartilhar mais coisas, vai estar o meu contato aqui se quiserem pegar esse material que eu mostrei e falar, Guilherme, me ajuda aqui a aplicar isso na minha empresa? Só me mandar um e-mail aqui no guilherme@liga.ventures. No mais, já agradecer a presença de todo mundo. Economizei aqui 3 minutinhos. Dá para encerrar nossa live antes, se a gente não tem nenhuma consideração ou perguntas. Obrigado, galera. Boa semana para vocês e nos vemos no próximo Liga Talks. A gente vai mandar depois para vocês o link já para a inscrição do próximo, que vai falar sobre o planejamento 2025. Um abração, contem com a Liga. Obrigado, boa semana.